Oi, galera, tudo bom? Esse vídeo aqui é para falar sobre um livro que a Companhia das Letras me mandou pela parceria agora esse ano, que foi o 40 Dias da Maria Valéria Rezende, que ela ganhou o Prêmio Jabuti o ano passado com esse livro, no quesito Melhor Livro de Ficção. Ah, eu fiquei sabendo desse livro aqui pela Gisele, do Vamos Falar Sobre Livros. Eu já comprei um outro livro da Maria Valéria Rezende, que chama-se Quatro Cantos, se eu não me engano, por conta dela ter ficado tão famosa, né? Mas decidi começar por esse aqui, então, que a companhia tinha me mandado. Tá saindo pelo selo da Alfaguara, tá, gente? Esse livro, eu tava, assim, com muita expectativa para lê-lo por conta do Prêmio Jabuti, né? Que é uma coisa que a gente não ignora, assim, tão facilmente, né? Mas eu confesso que eu ainda não decidi se eu gostei ou não, tá? Bom, o que acontece? O livro vai contar a história de uma mulher chamada Alice, e ela vai passar por peripécias que parecem muito com Alice no País das Maravilhas, às avessas, tá? Porque enquanto o título, né, do Lewis Carroll, ele fala sobre uma garota que vai passar por aventuras fantásticas e que vai para um mundo maravilhoso, cheio de magia e encantamento, na verdade, a Alice deste livro aqui, ela vai passar por um universo bastante, assim, totalmente avesso à magia. É o universo da pura e cruel realidade das pessoas pobres e moradoras de rua. Então, a Alice, ela era paraibana e a filha dela, que talvez seja uma das personagens mais egoístas que eu já ouvi falar dentro da literatura, a filha dela pede para a mãe se mudar para Porto Alegre, onde a filha mora hoje e é professora de uma universidade, que é o que dá para entender. Essa filha tá casada lá e ela quer que a mãe vá até lá para poder ajudar a criar um neto que tá só planejado, mas que nem na barriga a criança tá. E ela quer porque quer que a mãe vá se embora. E a mãe não quer ir, e acontece meio um atrito entre elas, que a filha acaba meio que confabulando e criando circunstâncias para que essa mãe acabe indo até lá. Bom, ela vai. E lá ela vai chegar numa cidade em que ela não conhece ninguém, numa cidade em que ela não conhece nada, gigantesca, com um clima super diferente, com uma cultura muito distinta e com uma cor de pele majoritária entre a população diferente da dela. Então ela vai sofrer, assim, sabe, coisas bem confusas. E ela não sabe quem ela não sabe onde ela tá, ela não sabe o que ela quer. E ela não tem motivação para continuar vivendo, assim. Metade do livro é essa descrição dela sofrendo muito, e não é à toa que essa foi a metade que eu mais gostei da história, porque eu achei que foi uma parte em que ela gastou páginas e linhas para bem ambientar e falar bem quem era essa personagem. Eu adorei esse trecho. O problema é que aí o objetivo que ela vai criar da vida dela, que é, não tô contando spoiler nenhum, tá, gente? Aqui, sério, demora muito pra chegar nesse quesito. A nossa Alice recebe a ligação de uma amiga dela lá da Paraíba, dizendo que uma terceira amiga delas, a tal da Socorro, ela tinha um filho que morava em Porto Alegre e esse filho está desaparecido faz mais de um ano. E ela dá algumas parcas informações sobre quem é esse moleque, que é um tal de Cícero Araújo, e a nossa Alice, que não tinha propósito nenhum para viver, arranjou uma motivação. E ela resolve cair pelo mundo lá em Porto Alegre, rondando ruas que ela nunca ouviu falar, para tentar achar esse moleque. E aí passa-se os 40 dias, do qual, né, o título se trata, que é ela durante 40 dias na rua, sem voltar para casa, porque ela não reconhece aquele apartamento como sua própria casa, tentando caçar esse menino. E aí ela vai se meter, sabe, em algumas enrascadas com grupos de pessoas muito diferentes, com moradores de rua, e ela vai contar pra gente a rotina de uma pessoa que não tem casa. Ou uma pessoa que tem casa e prefere ficar na rua. Ou uma pessoa que só está na rua por uma necessidade momentânea. Ou pessoas que estão na rua desde que nasceram. E ela vai mostrar essa realidade assim muito distante da nossa e de uma maneira em que chega um momento em que você entende o porquê pessoas com condições financeiras, com condições psicológicas, com família, com, sabe, tudo muito bem estruturado, acabam nesse mesmo espaço, que é o caso da Alice. Assim, é um livro muito mais do como as coisas acontecem do que realmente o que acontece, tá? Mas aí eu fiquei bastante decepcionada porque são 40 dias e o livro tem 240 páginas. E desses 40 dias, ela conta realmente, assim, só a partir da metade, né? Porque a primeira metade é só para mostrar a depressão e a relação filha-mãe aí.
A segunda metade do livro conta detalhadamente, tipo, os primeiros 4, 5 dias dela. Depois disso, vira um blur, assim, sabe? Um negócio tudo misturado e que ela conta tudo super corrido, assim. A própria narradora fala, eu não vou contar detalhadamente pra você. Eu falei, mas poxa, isso não era o objetivo? Isso não é o título do livro? Você me falar sobre esses 40 dias com o maior detalhe possível? Eu não sei se, tipo, foi o plano mesmo era ter feito isso, se a escritora, sei lá, achou que ia ficar cansativo contar os 40 dias, se rolou uma preguiça, prazo de publicação, eu não sei qual é que foi, mas pra mim não fez sentido, entendeu? Eu não engoli essa parte, tanto porque o título quer falar sobre esses 40 dias. E eles acabam muito assim também. Sabe quando você chega, tipo, nas últimas páginas, você fala, mas só faltam 5 páginas e tem tanta coisa pra ela falar a respeito, e aí acaba. Isso eu não gostei. Por isso que eu tô meio assim, tipo, nossa, ganhou um jabuti e não foi unânime, assim, sabe? Quando eu fico imaginando que tem que ser, tipo, nossa, ou seja, talvez a única pessoa, né, que tenha detestado. Eu não detestei, eu só, tipo, achei problemas. Que não fizeram muita coerência, assim, na minha vida. Mas eu gostei muito do estilo de escrita, gostei muito da personagem. Acho que eu nunca odiei tanto um personagem quanto a filha da Alice, gente, que horror. E aí, bom, né, tem algumas simbologias dentro do livro, né? Tipo, pela questão ela sair do calor e ir pro frio, e a vida dela também, né, sofrer essa situação. A gente tem a questão da Alice, né, referência ao texto do Lewis Carroll. A gente tem, sei lá, o nome da filha dela que chama-se Nora. Gente, eu fiquei pensando nas relações familiares, sabe? Tipo, ela não tem uma relação de mãe e filha com essa garota, é mais uma relação de quase sogra e nora, sabe? Tipo, que é a relação que às vezes tem um meio atrito, meio conflito, assim. Achei muito legal. Tem discussões familiares, assim, sobre, tipo, núcleos familiares, quais são os núcleos aceitáveis ou não, ou se não for o núcleo tradicional, o que isso pode acontecer com uma família, sabe? Tipo, tem umas coisas muito interessantes no livro. Eu gostei e o estilo narrativo é um estilo de diário que usa do presente ao passado constantemente. Então, tem horas que eu ficava, mas peraí, a gente até eu entender o que estava acontecendo, eu demorei assim um pouquinho para entender se a gente estava falando sobre o presente ou sobre o passado dela. Achei muito legal, as personagens realmente foram muito bem construídas e nisso eu não tenho o que falar, assim, é Chuchu Zets, o livro, tá? Mas acredito que você tenha ouvido falar, que você tenha talvez lido e a gente conversa lá embaixo, certo? Pra discutirmos a questão. Então tá bom, gente. Um beijinho. Tchau, tchau.